Olá, meus queridos, boa noite. Como é que todos vão? Espero que todos estejam muito bem, ok? A gente vai estar dando as boas-vindas, né, mais uma vez para vocês. Então, hoje é uma aula que nós estamos preparando para vocês, mas é uma aula mais voltada para fazermos uma revisão, ok? Então, vamos estar batendo alguns pontos sobre os quais nós tratamos no decorrer da semana, tá certo? Então, alguns pontos da semana que a gente tratou vão estar sendo abordados aí na prova de vocês, tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar? Muito bem. Então, a aula 1. O que nós tratamos na aula 1? Na aula 1, nós falamos sobre a parte de conceitos, né? Primeiro setor, o que é o segundo setor e o que são o terceiro setor. Então, cada um desses tem umas características mais marcantes que vocês automaticamente vão entendendo o que é a premissa de cada uma delas, ok? Vamos lá. Então, o primeiro setor, ele está voltado mais para a parte do governo, né? Mais para a parte do poder estatal em si, tá? Então, aqui vejam só que o primeiro setor, ele não está incorporado por empresas, pela parte mais privada, né? Aqui não, aqui tem o poder estatal em si, tá? O governo em si, ok? Então, aqui o primeiro setor, lembrem bem que é o poder estatal que está no domínio aqui do primeiro setor, tá? Já no segundo setor, a gente parte de uma premissa diferente, que aqui o governo, ele sai e aqui entra o quê? As empresas, ok? Então, o governo sai e aqui entra as empresas, tá? Então, aqui é mais dominado por essa parte de empresas e não pelo governo, ok? E o terceiro setor? O terceiro setor é como se fosse uma mistura, né? Como se fosse uma mistura dos dois. Aqui eu tenho o privado e aqui eu tenho o governo. Ambos se juntam para poder estar o quê? Prestando serviços essenciais para a sociedade, ok? Então, é assim que funciona aqui o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Tudo bem? Então, vamos lá. A aula 2. Então, na aula 1, nós basicamente tratamos sobre aquilo ali, sobre basicamente os conceitos de primeiro, segundo e terceiro setor, tá? Na aula 2, nós falamos sobre características e objetivos do Estado, né? Também falamos sobre um outro ponto, só que a gente não vai estar abordando aqui, porque esse ponto específico, ele não vai cair na prova, tá? Apenas essas duas partes aqui que eu posso estar cobrando para vocês, tá bem? Então, tá. Então, as características e os objetivos, tá? Gente, as características do terceiro setor, tá? Lembrem só que a nossa disciplina em si é a gestão das organizações do terceiro setor, tá? Então, aqueles conceitos básicos que eu dei para vocês do primeiro e do segundo, ele é mais no quesito, assim, de vocês saberem, né, o antes até nós chegarmos ao terceiro setor. Mas, vejam só, as características do terceiro setor, elas são muito importantes a gente conhecer, porque essa base que a gente pode ter para a gente poder formar o nosso conceito do que seria realmente o terceiro setor, ok? Então, vejam só, algumas das características eu coloquei aqui para vocês, como, por exemplo, tanto a entidade quanto a organização, ela tem que ser o quê? Formalmente constituída, tá? Então, ela não tem que ser algo informal, tá? Então, logo, ela tem que ser formal, ela tem que ser escrita, ela tem que ser constituída conforme as normas, conforme as previsões em lei, ok? Então, para ela ser reconhecida, ela tem que ser formalmente constituída, tudo bem? Então, vamos lá. Segunda característica, gestão própria. Por que, prof, gestão própria? Gestão própria, gente, é porque o Estado, o governo, o poder estatal, ele não vai estar aqui à frente, tá? Quem vai estar gerindo toda a organização, toda a entidade, é apenas as pessoas, né, privadas, né, as pessoas, eu e você. Então, aqui a gente não vai estar vendo o Estado tendo atitude de estar dando direção àquela organização, àquela entidade, tudo bem? Então, vejam só que nós temos gestão própria dessas entidades, tudo bem?
Outra característica muito importante que eu acho que, né, que vocês não tem como realmente esquecer é que ela não tem fins lucrativos, tá? Ela não tem fins lucrativos, então é algo assim bastante que a gente realmente não tem como esquecer isso aí, porque essas organizações e essas entidades, elas não trabalham, né, com fins para si, e sim elas trabalham em prol da sociedade, trabalham em prol das pessoas que são minorias, né, das pessoas carentes, enfim, tudo bem? Estrutura básica não governamental, tá? Como eu já disse, ela realmente não tem nada a ver, né, com o Estado. O Estado ela não tem o poder sobre essas entidades, tá? E sim elas próprias, por isso ela tem uma gestão própria. E lembrando que, assim, por mais que elas estejam trabalhando juntas, lembram que nós falamos no conceito, elas não estão sob a direção do Estado, porque o Estado ele acaba ajudando, dando auxílio com valores, mas vejam só que aqui é algo diferente. A direção é uma coisa e aqui ajudar em recursos, em esses auxílios, é outra coisa totalmente diferente, tá? Então aqui é claro que a partir do momento em que uma entidade recebe valores do Estado, esses incentivos, tudo, mas isso não quer dizer que ela vai ter direção do Estado, sim, da própria entidade em si, tá? E aqui lembrem que o Estado ele vai estar fiscalizando essas organizações, essas entidades. Por quê? Porque tem valor do Estado. Então, logo, ele vai estar acompanhando, né, o que a entidade, o que a organização está gerindo com aqueles valores, se realmente está dando aqueles valores para os seus devidos fins, ok? Muito bem. E a mão de obra voluntária, né? Tem pessoas que podem até receber valores ali nessas entidades? Tem, né? É possível, tá? Mas geralmente, em regra, não recebem. Quando elas recebem, isso aí é uma exceção, tudo bem? Ok. Então, visto as características principais, vamos ver aí os objetivos, tá? Então, os objetivos. Aqui, a entidade, a organização do terceiro setor, ela vai reagir com coisas que o Estado ele não consegue suprir muito bem. Por exemplo, na área da educação. Então, a entidade, ela vê, né, tem que ser algo que ela queira fazer. Então, por exemplo, se ela tem uma habilidade de trabalhar com educação, ela vê que o Estado não está suprindo, então ela vai e trabalha em prol da educação. Então, geralmente, os objetivos dessas entidades, dessas organizações, são em prol de algumas coisas, alguns fatores em que o Estado ele não consegue exercer bem essa função. Tudo bem? Então, eu coloquei apenas alguns setores aí, né, como, por exemplo, a cultura, a educação, preservação ambiental, devida qualificação profissional, tudo bem? Então, são esses mais ou menos os objetivos, tá? Então, visto aí a aula 12, vamos para a aula 4. A aula 3 eu pulei, porque isso não vai cair na nossa prova, tá bom? Então, vamos lá para a aula 4, tá? Lembrem que a aula 4, nós falamos sobre a OCIP, tá? A OCIP, ela é muito importante, tá? Tanto a OCIP quanto as entidades de apoio, quanto também a OAS, que é a organização social, enfim. Então, lembrem as características principais delas, né? Para a gente poder estar indo bem na prova, tá bom? Então, coloquei aqui algumas só para a gente poder relembrar, né? Então, tá. A OCIP, como por exemplo, a OCIP, assim como as demais, elas atuam lado a lado do Estado. Elas atuam em colaboração com o Estado, tá? Então, isso, todas elas fazem isso, tá, gente? Todas elas fazem isso, tá? Segunda característica, o meio de elas formalizarem isso, tanto com ela mesma e o Estado, é por meio de algo que é uma casca de banana, assim, de prova, e você não pode perder isso, tá, gente? Vocês não podem esquecer isso em prova. É que a OCIP, o meio em que o poder público formaliza com ela, nós chamamos de termo de parceria. Lembrem que esse pezinho aqui no final
Esse pezinho aqui no início aqui, ó, do nosso parceria, que é o pezinho aqui no final da OCIP, tá? Então não esqueçam disso. Então, termo de parceria nós temos na OCIP. Na OS nós temos outra coisa, tá? A formalização é outra coisa, tudo bem? Então vamos lá. E a qualificação, prof? Tá? E outra coisa muito importante que a gente pode colocar em prova, e vocês não podem esquecer desse fato, que a OCIP, ela trabalha por meio de uma qualificação, na verdade. A OCIP, ela se torna OCIP, porque isso é uma qualificação dada pelo poder público, ok? E essa qualificação, gente, ele é um ato vinculado do poder público. Por quê? Porque uma vez que a OCIP, a entidade, né, antes ela começa como uma entidade, depois ela se qualifica como OCIP, tá? Então, ela, para poder se tornar OCIP, lembra que a gente tem aqueles requisitos, e um dos requisitos é aquele de ela estar formalmente constituída 3 anos, pelo menos no mínimo, aquilo ali, 3 anos ela tem que estar trabalhando em prol, né, do interesse público, enfim. Então, quando a OCIP, ela começa a trabalhar, começa a realmente estar trabalhando em prol do interesse público, ela pega todos esses requisitos, cumpre tudo direitinho. O que acontece? O poder público, ele acaba sendo obrigado, tá, a vincular, a formalizar essa qualificação. Por quê? Porque uma vez que ele cumpriu todos os requisitos, não tem por que o poder público negar isso, da mesma para a entidade. Então, ele poderia até negar, tá? A gente poderia até negar, mas isso seria uma exceção da exceção, tá? Isso seria algo que o poder público teria que motivar e assim, não teria o porquê ele negar, se a OCIP, se aquela entidade já cumpriu todos os requisitos para poder se tornar, né, uma OCIP, no caso, tá? Então, muito cuidado com isso. O poder público, ele dá essa qualificação por meio de ato vinculado. Já lá na OS é ao contrário, né? A qualificação é concedida aqui especificamente, né, pelo Ministério da Justiça, enfim, tá? Muito importante esse ponto também. O 5º ponto, a lei exige que a OCIP tenha um conselho fiscal, tá? Mas ela não exige o quê? Que ela tenha um conselho de administração. Então vejam só para vocês não confundirem. Aqui ela tem uma exigência e ela tem algo que ela não precisa, que ela não precisa do conselho de administração. Porém, ela precisa o quê? Do conselho fiscal. Por que ela não precisa do conselho de administração? Porque pressupõe que as pessoas que compõem ali a OCIP, elas já conseguem administrar, porque vejam só, ela trabalhou mínimo 3 anos. Agora aqui, ela tem uma obrigação pela lei, a lei impõe que a OCIP, ela trabalhe com o conselho fiscal. Por que o conselho fiscal? Porque geralmente esse conselho é o que sabe mexer com números, né? É o conselho que sabe tratar melhor com prestações de contas. E lembram que a OCIP, ela precisa realmente desse conselho para poder estar prestando contas para o poder público mais tarde, ok? Então lembrem assim. Sexto ponto que eu quero falar com vocês. Ela não pode ser contratada por dispensa de licitação, tá? Isso aqui quase não cai em prova, tá? Então, você está tranquilo, tá? 7º ponto, a desqualificação da OCIP, ela pode ser feita a pedido, tá? Então, gente, aqui, muito interessante, que a OCIP, ela mesma pode pedir a desqualificação dela, tá? Ou um terceiro, o Ministério Público, enfim. Então, aqui pode ser feita a desqualificação. Lembram que para poder ser feita a desqualificação é porque ela descumpriu alguma coisa, algum requisito em lei, tá? Então, ela não vai ser desqualificada de qualquer forma. Tem que ter uma razão para ela poder ser desqualificada, ok? Claro que vai ser assegurado o contraditório, a defesa sempre, tá? Aqui, ó, esse requisito mínimo, que estar em funcionamento há pelo menos 3 anos. Então, esses 3 anos é quando a entidade pega para poder estar se qualificando como OCIP, tá? Beleza. Coloquei esse ponto aqui para vocês não se confundirem. Essa exigência aqui de 3 anos, ela funciona apenas e tão somente para quem? Para a OCIP, tudo bem?
apenas funciona isso para a OCIP. Para a OS nós não temos esse requisito mínimo, nós temos outros requisitos, mas esse especificamente não precisa, ok? Para vocês não confundirem, eu coloquei aqui também, tá? E aqui, a OS não pode virar OCIP, tá? Porém, a OCIP pode virar OS. Por quê, gente? Porque a OCIP, ela é algo muito maior, muito mais extensa, tá? Então, por isso que se eu tenho algo extenso, grande, por que eu não posso ficar algo menor? Agora, algo menor, muitas vezes, para ela poder virar algo maior, é mais complicado, tá? Então, isso aqui eu peguei uma frasezinha de prova, tá? Eu coloquei isso aqui para vocês, tá bom? Porque eu achei bem legal esse bisuzinho, né? Pode ser cobrado às vezes aí em alguma prova de concurso para vocês, na área específica de vocês. Então, coloquei esse bisuzinho aí, tá? Muito bem. Então, essa aula anterior nós fechamos. A aula 5, tá? Eu vou tratar com vocês sobre a OS e sobre o serviço social autônomo. Então, a aula 4 nós tratamos sobre o OCIP e essa aula nós vamos tratar sobre esses dois pontos, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, a organização social. Gente, a organização social, ela tem alguns quesitos, já paguei o 1 ali. O 1, ele era mais voltado para estar atendendo funções públicas, enfim, então eu tentei resumir o máximo para poder dar aqui no slide e para não ficar tão extenso para vocês, tão cansativo, tá? Então vamos lá. Lembram que lá eu tenho um termo de parceria na OCIP, tá? Aqui eu não tenho um termo de parceria, aqui eu tenho o quê? Contrato de gestão. Gente, pelo amor de Deus, não esqueçam isso, tá? Não esqueçam isso, isso é uma QPP, uma questão potencial de prova, tudo bem? Então não esqueçam isso, por favor, tá? A OS, lembrem só que a OS é por meio de contrato de gestão e não por meio de parceria, tá? Parceria, lembrem que o pezinho lá da OCIP, tá? Aqui, a qualificação é ato discricionário. Lembrem só que a OCIP, ela não é um ato discricionário, ela é um ato vinculado, tá? Então, não esqueçam disso também. Isso também é uma QPP, ok? Tá? Então, aqui é um ato discricionário. Prof, o que é o discricionário? É algo que o poder público, ele dá se ele quiser. É por conveniência, por oportunidade, é que ele vai dar. Se ele quiser, ele vai estar fornecendo essa qualificação, mas também se ele não quiser, entendeu? Então é assim, ato discricionário vai ser a organização social, ato vinculado é a OCIP, tá? Muito bem, aqui ó, no nosso ponto 4. Aqui ela depende de quê? A qualificação, né? Claro que é o poder público, mas coloquei mais específico, né? Aqui é pelo Ministério de Estado ou titular de órgão supervisor ou regulador da área da atividade. Então, aquela OS que trabalhar, por exemplo, mais da área da saúde, então, com certeza, vai ser o Ministério Específico da Saúde. E assim sucessivamente, ok? Vamos lá. Nosso ponto 5, da organização social. A lei exige que a OS, ela possua um conselho de administração. Gente, lembrem só, a OCIP, a lei ela não exige que a OS, ela tenha esse conselho de administração. Lá é o conselho fiscal, tá? Lá é o conselho fiscal. Aqui é o conselho de administração, tá bom? Então, a lei exige que a OS tenha um conselho de administração, ok? E não exige que a OS tenha um conselho fiscal, tudo bem? Então, eu coloquei essa informação aqui para vocês lembrarem, tá? Beleza. A 6, pode ser contratada por dispensa de licitação, tá? E a 7, a desqualificação como OS pode ser feita pelo Poder Executivo, tá? Que em processo administrativo, assegurando o contraditório e a defesa. Aqui é processo administrativo. Lá na OCIP, ela pode ser tanto um processo administrativo, quanto um processo judicial, tá? Os dois têm assegurados contraditório e ampla defesa, tá? Ok. Aqui, vejam só que a gente fechou a organização social, tá? Fechamos a organização social. Gente, aqui lembrando que é só as principais características, tá? E vamos para a nossa última, tá? Quero que vocês não esqueçam aqui também dessa entidade, que é o Serviço Social Autônomo. Lembra que aqui
o serviço social é aquela do S, do SES, SESC, SENAI, SENAR, né? Então, todas essas participam aqui dessa entidade, Serviço Social Autônomo, tudo bem? Então, aqui, ó, personalidade jurídica de direito privado, assim como as outras, tá, gente? Sem fins lucrativos também, não tem nada de diferente. Não são obrigadas a contratar concurso, né? Realmente elas não são obrigadas. Tem alguns que podem até ter, outros não precisam, né? Mas, regra geral, eles não são contratados por meio de concurso. Lá, uma exceção na vida é que tem concurso. Tá? São criadas, aqui, ó, aqui é o fim, aqui é a finalidade, isso aqui é muito importante. Tá? A finalidade dela é o quê? Assistência ao ensino, categoria social e o quê? Grupos profissionalizantes. Eu até, né, coloquei aí em negrito, por quê? Grupos profissionalizantes, para vocês lembrarem aí, né, do nosso sistema S, tudo bem? Olha, a fiscalização dos serviços sociais autônomos tem sido exercida por quem? Pelo Ministério da própria área, tá? Pela própria área, tá? E também tem supervisão do TCU, tá, gente? Lembrem que o poder público sempre vai estar fiscalizando, vai ter aquela prestação de contas, porque tem dinheiro público, então logo tem que ter prestação de contas, tá? Possui imunidade tributária, tá? Quanto aos seus bens, enfim, e eles não estão obrigados ao dever de licitar, ok? Muito bem. Aqui faltou colocar os exemplos, né, do sistema S, mas eu já comentei aqui em aula com vocês, né, que é o SENAI, o SESC, o SENAI, o SEBRAE, enfim, todo aquele sistema S, toda aquela cadeia cabe aqui dentro, tá, do Serviço Social Autônomo, tudo bem? Então essa foi a nossa revisãozinha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né, podem perguntar aí no privado, podem perguntar aí no grupo, tá? Qualquer coisa aí podem estar revendo às vezes as revisões de vocês, revendo aí o material de apoio, tá, das demais aulas, tudo bem? Falta eu colocar os slides e eu vou colocar o restante aí para vocês, tudo bem? Então, a nossa frase de hoje, eu coloquei para vocês, é algo que me marca muito, tá? Então, isso aqui tem muito a ver comigo também. Eu estive falando muito com vocês sobre a questão de metas, né? De objetivos. Então, às vezes, né, você fala assim, eu tenho um sonho de fazer isso, isso e aquilo. Eu tenho um sonho de ser auditor, né? Eu tenho um sonho de passar no concurso da Justiça Federal, tenho um sonho de passar na PF, na PRF, enfim. Muito bem. Às vezes a gente coloca vários sonhos, né? A gente tem vários sonhos, ou às vezes até os nossos familiares, eles sonham por nós, né? Eu tenho um exemplo na família. Eu acho que eu sou o único exemplo da família, que eu sou a única filha. Então, às vezes, os nossos familiares, eles colocam muitos, eles sonham, e esses sonhos, eles colocam muito, eles depositam em nós mesmos. Então, muitas vezes a gente tem essa responsabilidade, né? De estar realizando aquilo que às vezes a nossa família quer. Mas vejam só, não sonhe por eles, tá? Sonhe por você, primeiramente por você, né? É isso que eu tenho para mim, né? Será que realmente o sonho do fulano e do ciclano, será que esse é o que eu quero para minha vida? Será que eu me vejo fazendo isso aí o resto de todos os meus dias? Então, primeiramente pense nisso, tá? E outra coisa, por mais que você fale muito que é o sonho de fulano que eu me torne isso, é o meu sonho me tornar aquilo. Não pense sempre que pode ser um sonho, porque sonho às vezes passa, né, gente? Pensa bem que às vezes a gente dorme e aí o que acontece? A gente sonha, acorda e passou, né? Passou, foi algo tão instantâneo, né? Então não veja o seu objetivo como sonho. Sonho, muitas vezes ele passa, só que veja o seu objetivo como realmente uma verdadeira meta, porque a partir desse momento em que você pega isso para se tornar uma meta na sua vida, você caminha até conseguir, tá? Então, por isso que eu coloquei essa frase, é simples,
mas ele tem uma essência muito grande. Para mim, eu também espero que tenha para você, tá? Então, não é sonho, é meta. Lute pela sua meta, trabalhe pela sua meta. Sonho é algo muito relativo. Sonho é algo muito relativo, tá? É algo muito abstrato. Então, meta não. Você tem algo que você quer conquistar, então você batalha todos os dias por aquilo. Isso sim é meta, isso é objetivo, isso é um fim que nós temos que dar realmente para a nossa existência, né? Realmente estar realizando dia após dia os nossos objetivos, as nossas metas, tudo bem? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? É uma ótima revisão, ótimos estudos para todos e todos fiquem com Deus. Abraços!